Muito bem, galera. Vamos lá então, Física B1, aula 25. Sejam bem-vindos aí, tudo bem? Tudo certinho? Galera, na aula 24 a gente começou aquela parte de fenômenos ondulatórios. Vimos a polarização, ressonância e vimos o princípio de Huygens, ou Huygens, dependendo aí do seu holandês. Agora a gente vê difração e interferência. Galera, nessa primeira parte, essa aula 25, a gente vai ver esses fenômenos de maneira mais qualitativa, traduzindo, a gente vai ver de maneira teórica. Na aula 26, a gente vai ver os cálculos que estão envolvidos nessa aqui, ó, interferência, beleza? Então vamos lá para a difração. Gente, imagina comigo a seguinte situação, tá? Você tem aqui uma onda que está se propagando para a direita, porém uma parte da onda está encontrando um obstáculo. Se você fosse pensar de maneira assim, lógica agora, professor, como se fosse uma luz, talvez você falaria assim, Bruno, essa região aqui, que a onda não está conseguindo chegar, seria como se fosse uma região de sombra, ok? O que é uma região de sombra, galera? Bom, se você está acostumado com a ótica, na ótica, região de sombra é onde não chega luz, ok? Para ondas, a região de sombra é onde não chega a onda, entende? Então, se você olhar de um primeiro momento, a onda que vem aqui, ela vai bater no obstáculo e talvez voltar, e essa que vai aqui, ela vai reta e ela não chegaria nesse ponto. Esse é o primeiro momento, essa primeira ideia que as pessoas tinham. Porém, a gente consegue perceber o seguinte, se isso aqui for a onda andando lá numa água ou qualquer coisa do tipo, né? Imagina a onda do mar indo e esse obstáculo como se fosse uma ilha. Eles perceberam o seguinte, que as frentes de onda, lembra? Que são perpendiculares ao raio de onda. Eles perceberam, galera, que a frente de onda, ela faz esse movimento aqui, ó. Saca só. Esse aqui vem reto, porém ele dá uma encurvada. Esse aqui vem reto, porém ele consegue dar uma encurvada aqui. O outro reto e conseguiria dar uma encurvada. De maneira, galera, que a propagação da onda nessa parte fosse algo mais ou menos assim. Ou seja, o que aconteceu? A onda, teoricamente falando, num primeiro momento, a gente achava o quê? Que essa parte aqui, ó, ela não ia bater e voltar, ela ia bater e voltar, e a outra ia passar direto. Porém, repara o que aconteceu. A frente de onda conseguiu contornar o obstáculo. Contornar no sentido de, eu estou aqui, o obstáculo está na frente, eu passo pelos lados e depois me encontro na frente dele. E repara, eu consegui invadir a região que eu achava que tinha sombra. Eu consegui invadir a região onde a onda talvez não se propagasse num primeiro momento, numa primeira ideia. Então, galera, o que eu posso dizer para vocês? Que a onda conseguiu contornar aquele obstáculo. E aí, quando isso acontece, a gente chama de difração. Então, anotem para mim, o que é o fenômeno da difração? É quando a onda contorna contorno de obstáculos. Pode crer? A onda encontra um obstáculo e ela passa do lado dele e depois segue se propagando. Ela consegue invadir essa região de sombra aqui. Olha que ideia interessante, galera. É essa difração aqui que explica o fato de que em alguns lugares o telefone pega e outros não, o sinal de telefone, né? Dependendo da situação, se você estiver numa região onde de fato há sombra, onde de fato a onda não chega, você não vai pegar o sinal. Mas, mesmo que eu esteja do lado de um prédio, eu consigo pegar o sinal. Por quê? Porque o sinal de telefone é uma onda. Essa onda vem, passa pelo prédio e contorna o prédio como se fosse essa onda verde, contornando esse obstáculo preto. E aí, se eu tiver por aqui, ó, aqui, se eu estiver nessa partezinha, por exemplo, eu pego o sinal da onda. Olha que doideira. Então, uma das explicações pelo fato de que eu consigo pegar lá os sinais em algumas regiões é essa difração. Agora, quando essa difração ela não ocorre de maneira tão boa, né? Quando essa curvada aqui da frente de onda, essa curvatura não é tão boa assim, aí talvez eu possa me encontrar num local onde de fato o sinal não chega. Uma situação como essa aqui, ó, só para você entender. Você tem lá uma montanha, legal? Aí o sinal é emitido de tal maneira aqui, ó, beleza? Que as frentes de onda, elas de fato se encurvam,
Tudo bem? Ó, eu invado a região de sombra, repara, a onda conseguiu contornar o obstáculo, mas tem uma certa região mais ao pé da montanha que eu não consigo pegar onda nenhuma. Então essa região aqui seria a chamada região de sombra. Mesmo que a onda consiga contornar o obstáculo, tem uma região aqui que o sinal não pega. Geralmente é quando você está mais ao pé da montanha ou no pé de um vale. Aí aqui o seu telefone dá como se não tivesse sinal. Tudo bem? Você vai um pouquinho mais para frente, você pega a região onde a frente de onda consegue difratar, consegue contornar o obstáculo, e aí você pega o sinal. Olha que legal. Mas aí, duas perguntas ficam pendentes. A primeira, Bruno, por que dependendo da situação, essa curvatura ela é melhor ou pior? Por essa difração, esse contorno aqui, ele é bom em que situação? E segundo, por que a onda que era reta ficou curvada? Bom, vamos começar pela segunda pergunta. Para isso eu quero que você olhe atentamente para essa figura aqui de baixo. Galera, imagine comigo que isso aqui represente uma onda se propagando numa caixa d'água, num tanque de água, tudo bem? Então essa onda ela é feita de maneira reta e as frentes de onda, ó, perpendicular aos raios, ok? Beleza? Só que existe o tal do princípio de Huygens. O princípio de Huygens diz que todos os pontos de uma frente de onda se comportam como se fossem pequenas fontes, não é? Tranquilo? Então olha a ideia. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1, ele seria como se fosse uma fonte circular. Uma fonte que geraria uma ondinha assim, ó. Só que o que acontece? Esse ponto 1 bate no obstáculo. Então vai voltar, ok? Esse ponto aqui, ó, 2, a mesma coisa. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de 4, também. E esse ponto 5 também. Porém, reparem uma coisa, pessoal. O ponto 3, eu vou até marcar ele aqui de laranja, ó. O ponto 3, ele vai encontrar uma abertura no obstáculo, uma fenda, ok? E aí o que acontece? Esse ponto 3, daqui a pouco ele vem para cá, ok? Esse ponto 3 agora, ele está mais na frente, tudo bem? Aquela abertura conseguiu, aquela parte 3 ali, conseguiu passar pela abertura. E gente, se você entender, todos os pontos da frente de onda não conseguiram passar pelo obstáculo, exceto o ponto 3. Então aquele ponto 3 vai funcionar como se fosse uma fonte de ondas circulares, uma fonte pequena. Resultado, se ela funciona como uma fonte pequena, do ponto 3 em diante, a onda, ó, ela vai mudar o seu formato. Por quê? Antes ela era uma fonte extensa, por isso que a frente de onda era reta. Agora, como apenas o ponto 3 conseguiu passar, é uma fonte pequena, legal? Pontual, só um pontinho. E aí, quando isso acontece, galera, você tem uma difração. Por quê? Repara bem, se você fosse olhar sem ter a ideia da difração, você falaria assim, professor, essa parte 3 aqui, ó, essa pequena faixa que eu estou pintando de laranja, ela passaria pela fenda. E aí, ao invés de você ter uma figura que se espalha pelo ambiente, você teria frentes de onda que eram grandes, daqui a pouco elas ficariam pequenas, entendeu? Legal? Ou seja, o que passou pelo buraco 3, aqui ó, estou tentando desenhar de maneira bem rápida. O que passou pelo buraco 3 segue reto, e aí você teria esse lado de cima como uma região de sombra e esse lado de baixo como uma região de sombra. Só que não foi o que aconteceu. Você percebeu? A onda chegou no ponto 3, esse ponto 3 funcionou como uma nova fonte e dali a onda contornou o obstáculo. Ela invadiu as regiões de sombra. Ok? Beleza? Então quando isso acontece, quando dá essa curvatura boa, a gente chama isso de boa difração. E aí respondo para você a primeira pergunta. Em que situações que a difração vai ser melhor? Galera, para que essa difração seja boa, para que essa invasão aqui nas regiões de sombra seja de maneira bacana, que a onda se espalhe muito, tem que ter uma condição. Qual é a condição, galera? O comprimento de onda da onda tem que ser próximo ao comprimento da fenda, o comprimento do obstáculo que nós chamamos de D. Esse D, galera, se você olhar na figura de baixo, você consegue perceber melhor quem é. D seria o tamanho dessa abertura da fenda aqui, ó. Tudo bem? Dzinho é a abertura desse tamanho dessa fenda.
Então, quando a abertura da fenda é próxima, na mesma ordem de grandeza, ok? Do comprimento de onda, esse espalhamento da onda, essa difração, ela acaba acontecendo melhor. Legal? Agora, presta atenção. Quando o comprimento de onda é muito diferente dessa distância dzinho, sabe o que acontece? A onda, aquela região ali 3, consegue passar pelo buraco, mas não tem aquele contorno, não tem esse espalhamento para a região de sombra. Como se fosse essa figura aqui, entendeu? Esse buraco passa reto e os outros lados não tem nada. Você sabe aonde que isso acontece na prática? Galera, aqui no meu quarto eu tenho uma porta, aqui ó. Essa porta, quando eu gravo, eu deixo ela fechada, ela está aberta. Eu estou sozinho em casa. Se alguém chegar lá fora e gritar meu nome, Bruno, esse som vai conseguir passar pelo obstáculo porta, passar por essa abertura e vai chegar até aqui. Só que eu não consigo ver a pessoa. Por quê? Porque o que acontece, galera? O som e o tamanho da porta são da mesma ordem de grandeza. Para você ver aqui, no caso do som, você teria um comprimento de onda de 70 centímetros e essa abertura da porta gira em torno de 80 centímetros. Então repara, a abertura da porta e o comprimento de onda do som são próximos, então a difração é boa. O que acontece? O som chega na porta aberta e ele faz isso, ele se espalha, ok? Ele muda esse formato aqui, ó. Ele vai se espalhando, ele vai abrindo, contornando o obstáculo e invadindo regiões de sombra. Tudo bem? Então o som na porta seria algo parecido com isso. E aí olha só a ideia. Se você é uma pessoa que está aqui, repara que o som chegou em você. Então você conseguiu escutar o som. O som chegou na porta, difratou, se espalhou para esse novo ambiente, de maneira que essa pessoa conseguiu ouvir. Ah, tem alguém lá fora gritando o Bruno, ok? Porém, com a luz, galera, olha só, o comprimento D, ele vale 80 centímetros. Porém, o comprimento de onda de uma luz gira em torno de 5 vezes 10 a menos 7 metros. E a diferença entre esses valores é muito grande. Eles não estão na mesma ordem de grandeza. Sabe o que acontece com a luz? Ela não difrata, ela não se espalha quando ela passa para esse segundo ambiente. Então a luz, quando chega ali, ela não consegue difratar. Ela vai andar em linha reta, como você estudou na ótica. A luz vai fazer esse comportamento aqui. Então a única pessoa que vai conseguir ver alguma coisa é a pessoa que está de frente ao objeto que está emitindo a luz. Então repara, se essa é a luz vai andar na região, vai passar aqui ó, na fenda, no buraco, e a pessoa que estiver aqui, ó, ela consegue de fato ver a luz. Mas se a pessoa estiver aqui, não consegue ver. Entende? Por quê? Porque a luz, ao passar no buraco, ela não vai fazer essa difração, esse contorno, essa mudança no formato. Ela vai passar reto. Ok? Por quê? Porque a difração da luz é muito pequena. Esse contorno arredondado, que a luz, no caso da luz, é muito pequeno para esse tipo de obstáculo. Então a luz não vai se difratar tanto, não vai ser tão perceptível. A luz vai passar reto pelo buraco e eu estou aqui fora dessa linha, não consigo ver. Já o som não. Quando ele passar ali na porta, ele vai se ele vai se difratar, ele vai abrir aqui ó, nesse abaulamento, nessa coisa mais circular, e aí as pessoas que estão em todo o ambiente conseguem ouvir. Por isso que você consegue ouvir, mas não consegue ver através de uma porta. Tudo bem? Então tem, galera, difração, só para resumir. Tem que ter esse contornozinho aqui, ó, beleza? Essa onda invadindo essa região de sombra, né? Onde a onda não iria. E para que isso seja muito perceptível, o lambda e Dzinho tem que ser a mesma ordem de grandeza, ok? A partir do momento em que vai ficando muito diferente, essa difração, esse contorno, não vai ficando tão bom assim. E aí, ao invés de você ter uma onda que contorne o obstáculo e passe para essa região de sombra, a onda vai em linha reta e não entra aqui. Foi isso que eu quis dizer. Se essa pessoa está aqui e o som difrata bem para esse tipo de obstáculo, a pessoa escuta bem. Mas se fosse a luz passa reto e a pessoa que está aqui não consegue ver. Tudo bem? Beleza? Então, difração é isso aí. Gente, interferência. O que é interferência? A interferência é uma interação, coloca aí, é uma interação
entre duas ou mais ondas. Vou colocar entre duas ondas, que é o que a gente costuma estudar, tá bom? Então é como que uma onda interage com a outra, legal? Interação entre duas ondas aqui, no ponto de encontro. No ponto de encontro. No momento em que uma se encontra com a outra, ok? Bom, vamos pensar isso comigo de maneira mais tranquila. Imagina que eu tenho uma corda, e das duas extremidades as pessoas jogam dois pulsos de maneira que você tem um pulso que vai andando para a direita e um pulso que vai andando para a esquerda. Repara, galera, esse aqui tem uma amplitude A1 e esse aqui tem uma amplitude A2, ok? O que acontece? Em algum momento, em algum ponto, essas ondas vão se encontrar. E naquele ponto de encontro vai haver uma interação entre as duas ondas. Gente, a interação também pode ser, nesse caso, chamado de superposição, tá? Aqui, ó, essa interação, ela pode ser chamada de superposição. Gente, o que é essa superposição? É meio que uma em cima da outra, tá? Você pegar o efeito de uma e juntar com o efeito da outra. Olha a ideia, para você ver que não é nada demais. Quando essas ondas se encontrarem, repara que o efeito da primeira onda é você subir com amplitude A1. Aqui o efeito da segunda onda é subir com amplitude A2. Quando encontrar, você vai ter uma superposição, uma junção desses efeitos. E aí, meu velho, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma onda que vai somar as amplitudes A1 mais A2. Ok? E aí, naquele momento onde uma se junta com a outra, se superpõe a outra, nós temos uma interferência, ok? O nome dessa interferência aqui, galera, é o que nós chamamos de interferência. Deixa eu melhorar aqui. Interferência construtiva. Tudo bem? Repare que as amplitudes A1 e A2 se somaram, ok? Galera, a gente vai abreviar interferência construtiva, eu vou chamar de IC, tudo bem? Então, nesse momento onde uma onda se soma à outra, nós temos a chamada interferência construtiva, tudo bem? Faz sentido? Só que aí a pergunta, Bruno, elas vieram, se somaram, e depois? Gente, aí é que tá. Essa interação, ela só acontece no ponto de encontro. Depois que elas se encontram, elas continuam o movimento como se nada tivesse acontecido. Então a interferência, ela acontece aqui e depois não acontece mais. Repara, A1 e A2 vão, se juntam, se somam e depois, galera, a onda A2 vem parar aqui e a onda A1 vem parar lá. Como eles estavam andando, ó. Tudo bem? Sem mudança nenhuma. Tranquilo? A2 aqui em pequenininha e a 1 maiorzinha lá, ok? Ou seja, eles vêm, interagem e vão embora como se nada tivesse acontecido, beleza? Bruno, mas a interferência ela só pode ser desse tipo, construtiva, uma coisa que constrói, que soma? Não necessariamente, tá, gente? Pode haver uma outra forma de interferência. Para isso, olhe para essa segunda figura. Gente, aqui você vai ter a velocidade das ondas, né, ó, beleza? E aí você tem uma amplitude A1 para cima e uma amplitude A2 para baixo. Junte os efeitos. O efeito é subir A1 para cima, descer A2 para baixo, né? Para deixar o pleonasmo aí. Gente, quando se juntarem, o que vai acontecer? Uma onda vai superpor a outra. Em outras palavras, aqui você vai ter A1 menos A2. Legal? Percebeu? E, gente, essa interferência aqui é o que nós vamos chamar de interferência destrutiva. O nome eu acho destrutiva. Vou abreviar para ID, tá bom? ID. Ô, gente, vê se você concorda com o nome. Por que interferência destrutiva? Porque a tendência aqui foi destruir a onda, né? Uma tentou cancelar a outra. Bruno, poderia acontecer de zerar a amplitude? Pode. Se as amplitudes forem iguais, né? A1 e A2, uma cancela a outra. Só que, de novo,
essa interação ela não acontece a vida inteira. Não bateu e voltou igual o corpo. Eles vêm, interagem e depois segue como se nada tivesse acontecido. Legal? Então na figura de baixo você teria a amplitude A2, tá vendo aqui, ó? Continuando para a esquerda, amplitude A2 aqui, ó. E a amplitude A1 continuando indo para a direita. Legal, ó? Reparou? Como se nada tivesse acontecido. Beleza? Então o que é importante a gente saber aqui? Essa interação acontece no ponto de encontro, legal? E os tipos. Gente, repara, quando você tem crista com crista, você tem uma interferência construtiva. Reparou aqui, ó? A ideia? Uma crista com outra crista, quando encontra, interferência construtiva. Bruno, se fossem dois vales, também. Só que dois vales, galera, seria uma interferência construtiva para baixo. Entende? Consegue visualizar isso? É como se eu pegasse essa figura e virasse de cabeça para baixo. Mas você teria a mesma ideia. Somaria as amplitudes para baixo. Tudo bem? Então repara, crista com crista, vale com vale, construtiva. Mas, quando é que acontece a destrutiva? Quando você tem uma crista encontrando com um vale, ok? Então, galera, uma crista puxando para cima e um vale puxando para baixo, naquele ponto de encontro vai ser interferência destrutiva. Legal? Então, ó, opostos destrói. A mesma coisa, crista com crista, constrói. Na prática, Bruno, o que seria uma interferência destrutiva? Gente, uma interferência destrutiva, tá? Por exemplo, uma pessoa tentando falar ao mesmo tempo que a outra, né? E ninguém escuta ninguém. Seria uma interferência destrutiva. Um exemplo, nos aviões, pessoal, você combate o barulho de fora do motor com outro barulho. Olha que doideira. O motor tem um barulho lá, com uma determinada frequência, intensidade, e aí você combate esse barulho com outro som, de maneira que um interfira no outro, um cancele o outro, uma interferência destrutiva. Legal? Então você está lá dentro do avião e escuta pouca coisa porque há uma interferência entre dois sons e um encontrando com o outro acaba tendo esse cancelamento. Ok? Bruno, uma interferência construtiva, um coral. Quando um coral canta, aquelas pessoas todas, elas emitem a voz de maneira que a interferência seja construtiva. Um som se soma ao outro e você tem um som mais intenso no final das contas. Ok? Beleza? Então, interferência construtiva seria isso. Legal? Nas questões, eles vão dar essa noção. Interferência construtiva, o som vai ficar mais forte, o volume vai ficar maior, a luz vai ficar mais brilhante. Legal? Na destrutiva, a mesma coisa. Né? A vibração vai reduzir, o volume do som vai reduzir, o brilho da luz vai diminuir, entende? Legal? Então aqui, interferência construtiva, você tem mais vibração, aqui você tem menos vibração por conta disso. Mas Bruno, quais são as condições para que haja interferência? Tipo assim, um infravermelho e o ultravioleta pode interferir? Pode, mas essa interferência não é tão boa assim. Para a interferência ser perceptível, galera, tem uma regra. Qual? Para que a interferência seja perceptível, as ondas devem possuir, olha que legal, possuir frequências próximas. Gente, isso aqui é legal, hein? Então, para que a interferência seja perceptível, as ondas devem possuir frequências muito parecidas. Aonde que eu vejo isso acontecendo? Galera, quando você está andando de avião, o piloto pede para que você desligue o aparelho ou coloque em modo avião. Por quê? Porque a ligação telefônica, ela opera numa certa frequência. O radiocomunicador do avião opera numa frequência muito perto. E aí o que acontece? Frequências próximas podem acarretar interferências. E, se for uma interferência destrutiva, o seu sinal cancela o sinal do radiocomunicador e isso pode causar um acidente. Ok? Legal? Uma interferência construtiva aqui seria a sua ligação sobressaindo em relação à comunicação do piloto. Aí o piloto está falando com a torre, mas na verdade está falando com a sua mãe. Ok? Mas de qualquer maneira, interferência aqui não é uma coisa legal.
Mas por que o modo avião resolve esse problema? Porque o modo avião permite que você use o Wi-Fi. E a frequência de operação do Wi-Fi é uma frequência mais distante do comunicador do avião. Então, como as frequências são mais distantes, essa interferência dificilmente vai acontecer. Dificilmente não. Ela não vai acontecer de maneira tão intensa. Ou praticamente não acontece. Ok? Vou te dar mais um exemplo. Eu tinha um mouse aqui em casa até há pouco tempo, que era um mouse sem fio. E eu percebia que quando eu usava o meu telefone, estava digitando alguma coisa no telefone, perto do mouse sem fio, o meu mouse parecia não funcionar bem. Pega o telefone e coloca mais longe, você percebe que isso muda o mouse. Por quê? Porque o telefone operando, né, recebendo sinal, e o meu mouse sem fio operavam em frequências próximas. Um interferia no outro. Ok? Legal? Então, por isso que eu resolvi, botei um mouse com fio que aí não tem esse problema com interferência. Ok? Tudo bem, galera? Então, isso aqui já foi uma questão do Enem. Justamente essa situação do piloto que pede para você trocar para o modo avião. E por que pode acontecer? Porque para que a interferência seja perceptível, frequências devem ser próximas. Tudo bem? E, gente, uma observação 2 aqui, que é também qualitativa, ok? Sem contas, aqui a gente não está fazendo conta, é como que ficaria uma interferência em duas dimensões. Então aqui você anota para mim o BS2, interferência em 2D, em duas dimensões. Vou te dar um exemplo. Imagina comigo que você pegou lá duas pedrinhas, né, dois aramezinhos, enfim, alguma coisa. Os dois foi na água de um laguinho, de uma piscina, e começou a oscilar. Esses dois com a mesma frequência. Tudo bem? Legal? Por que com a mesma frequência, professor? Para isso aqui, ó. Beleza? Então você colocou aqui uma fonte 1 e aqui você colocou uma fonte 2. Ok? Galera, repara. A fonte 1, ela vai emitir ondas assim. As ondas em verde. Lembre-se, essas aqui, ó, essas frentes de onda representam as cristas, ok? Então, a crista aqui da fonte 1. Vou desenhar a fonte 1 aqui de verde para você associar melhor. Já a fonte 2, galera, que eu vou desenhar aqui de vermelho, tá? Ela também emite na mesma frequência. E aí as frentes de onda no laguinho seriam assim. Tudo bem? Gente, o que eu queria que você percebesse? Eu queria que você percebesse que nesse ponto você está tendo um encontro aqui da crista vermelha com a crista verde, ok? Então aqui você teria uma interferência construtiva. Crista com crista, interferência construtiva. E repare que a interferência construtiva, ela abre, né, de maneira parecida como se fosse um ventre. Legal? Então aqui eu vou chamar de V-ventre. Ok? Ventre nada mais é do que uma interferência construtiva. Legal? A crista vai encontrar com outra crista, você vai ter uma junção de duas cristas e aquilo ali vai ser uma onda maior, vai ser uma onda com amplitude maior, com mais abertura, como se fosse um ventre. Ok? Repara uma coisa. Nesse outro ponto, você também teria um ventre. Ok? Se eu espichasse aqui mais uma frente de onda, você teria aqui, ó, mais um ventre. Reparou? Só que entre duas cristas, pessoal, você tem um vale, ok? E aqui, ó, você tem essa linha tracejada de azul, ela representaria o vale da onda vermelha, tudo bem? E aí repara uma coisa, galera, esse vale da onda vermelha, deixa eu tracejar ela aqui de vermelho, tá? Esse vale da onda vermelha encontraria com uma crista, aqui ó, uma crista da onda verde, tá vendo? Gente, vale com crista é uma interferência destrutiva, tudo bem? E nesse caso aqui, esse ponto azul nós vamos chamar de nó, ok? O nó nada mais é do que uma interferência destrutiva. Então repara, galera, aqui você tinha um ventre, mas no meio, aqui ó, entre o vale da onda vermelha e a crista da onda verde, você tinha um nó. N.
ok? E aí repara, você tem uma linha preta que tem vários ventres, chamada de linha ventral, e você tem uma linha azul com vários nós, chamada de linha nodal. Então aqui, ó, linha ventral, o que é isso? É uma linha com pontos cuja a interferência é construtiva, tudo bem? E C, interferência construtiva. Um monte de ponto que vai tendo construtiva, 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 tudo bem? E o que é uma linha nodal? Ou de nós, né? Uma linha nodal é a linha com pontos cuja a interferência é interferência destrutiva. Tudo bem? É a mesma definição, né? Linha com pontos cuja interferência é interferência destrutiva. Legal? E aí você tem ali um padrão, né? A cada tanto que você vai andar, você vai ter um tipo de interferência. Percebeu? Construtiva aqui, ponto preto. Destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva. E vai alterando isso, né? À medida que você anda um certo tanto. E aí fica a pergunta em aberto. Que tanto é esse que eu tenho que andar para que a interferência que é construtiva aqui no ponto preto se transforma em destrutiva no ponto azul? Quais são as condições que determinam qual é a interferência? Por exemplo, eu disse para você, agora há pouco, que o meu mouse interferia no telefone e vice-versa. O telefone interferia no mouse. Quando eu pego o telefone e altero a distância, isso já mexeu no tipo de interferência. Então, como calcular isso? Como medir isso? Essas condições de interferência a gente vai ver na aula 26, legal? O que eu quero com essa aula é que você tenha a noção dos fenômenos e algumas aplicações, legal? Então, para isso, vou deixar para vocês no material quais exercícios dá para resolver com as aulas 24 e 25 e a gente vai vendo na aula 26 a parte de cálculo. Combinado? Galera, se cuidem, beijos e até a próxima. Valeu, tchau!